Gente, hoje nós vamos falar sobre vitamina D, que é justamente um ponto de conflito no dia a dia de um clínico. A gente identifica um valor baixo de vitamina D, vai suplementar e aí espera que esse suplemento suba a vitamina D. E quando sobe, né, o paciente vai comparar os valores de valor de referência laboratorial e vê lá, menor que 30 é insuficiente, né? De 30 a 60 está ótimo e maior que 100 é um risco de toxicidade. Quando ele vê o nível dele próximo de 100, ele quase pula da janela, né? Ele quase tem um troço, estribucha no chão, fica muito preocupado se ele vai se intoxicar. E leva para um outro médico, leva para um colega, e o colega vê, assusta também, nossa, tá altíssima essa vitamina D, né? E aí a gente não colabora para que tudo seja explicado. Então a gente tem que parar de ser técnico, né, e entender mais de uma coisa chamada bioquímica, tá? Porque se a gente ficar só comparando valor de referência, a gente corre o risco de não ajudar muito o nosso paciente. Então, se a gente não dominar a bioquímica, a gente vai ficar na mão de quem domina. Tá? E tá todo mundo interessado no nosso poder de prescrição. Então a gente quer ajudar. Então, toxicidade da vitamina D. Será que ela é tão perigosa assim, gente? Isso aí é o que nós vamos ver. Fica com a gente. Nesse capítulo a gente vai tratar do que a gente já sabe da vitamina D, tá? Então esses dados foram apanhados a partir da pandemia que a gente teve, somos todos sobreviventes. A gente aprendeu muito sobre vias que já existiam, né, gente? A gente descobriu as coisas que já existiam e a gente continua descobrindo as coisas que já existem. Então a gente descobriu que baixos níveis de vitamina D estavam associados com o aumento da mortalidade por infecções respiratórias alta e no caso foi o Covid que despertou essa lebre, tá? Aumento da indicação de ventilação mecânica, ou seja, o paciente internado que evolui para a necessidade de terapia intensiva e dentro da terapia intensiva evolui para uma necessidade de ventilação mecânica, normalmente esse paciente tem baixos níveis de vitamina D, tá? O aumento da PCR, a PCR é aquele marcador que marca prova aguda, né? Proteínas de fase aguda, ou seja, o fígado entrou na jogada para tentar produzir algo que está exigindo demais do sistema. Então, a PCR aumentada já é um sinalizador de gravidade de um quadro, seja ele inflamatório, seja ele infeccioso. No caso que a gente está mexendo aqui com vírus, né, e bactérias, quanto maior a PCR, maior o risco de comorbidades se piorarem e aumentar a mortalidade. No caso aqui, a gente pode evoluir por uma síndrome pulmonar aguda, que a gente chama de SARA, ou SARS em inglês, e o COVID complicado com essa SARA é que faz o aumento da mortalidade acontecer, tá? Então essa PCR é um sinalizador e a gente vai ver o quê? Por quê? Aumento do tempo de clearance do vírus, isso ficou conhecido, né? A gente aprendeu que quanto mais baixa a vitamina D, maior tempo leva para o organismo se desfazer daquela ameaça, tanto controlar quanto eliminar aquela ameaça. Então, o tempo de clearance, clear em inglês é clearance aqui, é para tempo de eliminação prolongado. E, obviamente, com tudo isso daqui ocorrendo, a gente vai ter um aumento de morbidade e mortalidade, né, das infecções respiratórias. Isso é importante a gente já, né, ter isso na cabeça, porque a gente precisa linkar isso para poder ajudar. Então, o metabolismo do hormônio D. Então, essa vitamina recebeu um upgrade desde então, porque a gente foi descobrindo inúmeras vias em que ela atuava. Ela não é mais considerada uma vitamina, um simples cofator para que uma reação seguinte aconteça. Ela age ativamente porque ela tem um receptor, né? E ela tem essas ações endocrinológicas que a configuram como hormônio D, ou seja, ela é produzida num lugar, ela é ativada em outro e tem efeitos em outros lugares sistêmicos do corpo. Então, uma substância, uma molécula que tem essa característica, essa molécula é caracterizada como hormônio. Então, ela passou a ter esse upgrade, tá bom?
Então vamos lá. Então tudo na vida precisa de uma cascata, né? Uma cascata, você vai fazer um carro, por exemplo, se é uma indústria, você precisa de toda uma cascata de recebimento de matéria-prima, de produção ser adequada, e depois que o carro está pronto, a gente precisa de uma cadeia de distribuição, né, suficientemente boa para chegar até o consumidor final. Então isso tudo também se processa no nosso corpo, tá? A gente tem que receber a matéria-prima, ela tem que ser útil para produzir alguma outra substância, tá? E aí, a partir do momento que essa substância é produzida, ela tem que ser distribuída, bater na porta da célula, que é o consumidor final, tá? Então, a gente tem que ter uma cascata azeitada de produção, uma cascata azeitada de distribuição do que foi produzido, e o consumidor final apto, né? Ele tem que estar apto a receber, ou seja, a célula tem que receber. Porque se ela resolver não receber também, nada adiantou, tá bom? Então, como é que a gente forma essa vitamina D? De que fontes que a gente obtém esse tal desse hormônio D, né? Então aqui eu desenhei uma pelezinha finge, né? Que é uma pele com a camada mais espessa epidérmicas, as outras camadas intradérmicas que compõem os cabelinhos da superfície da epiderme, etc. Essa pele, ela armazena uma substância chamada 7-dehidrocolesterol. E essa substância, que é próprio, o nome diz, já é derivado direto do colesterol, é o colesterol da pele armazenado, né? Sofre interferência dos raios UVB, sofre interferência do próprio infravermelho do sol, que vai dar calor para essa reação, e a temperatura corporal, e se transforma no colecalciferol, que é a vitamina D, que é a forma mais comum que a gente mede no sangue, tá? É o que vai ser produzido na pele, vira colecalciferol. Eu abreviei assim porque o nome é muito grande, né? Colecalciferol, eu pus CCF, tá? Para facilitar. E aí, essa é uma fonte. Produziu, então, o colecalciferol, caiu na circulação. E aí, a outra fonte é dietética. A gente tem que comer produtos que tenham a vitamina D. Esses produtos são, infelizmente, leite, iogurte, mas também tem os bons, que são peixes, né? Então, são os cogumelos e os cereais. Isso tudo são fontes dietéticas de vitamina D, que também, se forem aportadas, precisam de obedecer àquela sinalização. Precisa de ser aportada, né? Mas é preciso ser absorvida, porque senão não adiantou nada. Você deu, mas não absorveu, como se não absorveu, não cai aqui. Aí vamos dizer que você deu e absorveu, então tá lá o colecalciferol igualzinho veio da pele, tá? A mesma substância. A pele sobre o sol formou o CCF, o colecalciferol, e a dieta também absorveu firmemente, aí entrou no plasma. Finalmente eu tenho colecalciferol no plasma. Então ele vai estar disponível, biodisponível para fazer o papel dele. Só que é um hormônio esteroide, né, que vem do éster de colesterol, e aí ele não se difunde no plasma, que é líquido, ele precisa de um carrinho transportador, tá? Nenhuma molécula gordurosa, nenhum lípide, ela se difunde, água e óleo não se misturam, né? Então, para que esse colecalciferol seja distribuído no corpo, ele precisa de um transportador, que é o VD Bind Protein, ou seja, Vitamin D Binding Protein, ou em português, proteína ligadora de vitamina D. Então ela gruda na vitamina D e leva ela até no fígado, corrente sanguínea, tal, chega no fígado. Aí o fígado transforma esse produto, aí, o colecalciferol, em uma outra substância, tá? Que é a 25-hidroxicolecalciferol. Então, muito cuidado na hora de pedir um exame para saber que tipo de vitamina D, que forma química, qual a fórmula molecular que você está pedindo para dosar. Porque às vezes é uma forma que não vai ser a forma ativada. Então, não adianta ter muito de uma 25-hidroxi se ela não é ativada. Tá? Não adianta ter muito de colecalciferol se ele não for ativado. Então a gente precisa de ter um entendimento do metabolismo para que realmente a gente chegue nessa forma aqui, que é a forma ativa da vitamina D. Ou seja, produziu pelo sol, né, na pele, absorveu da dieta e chegou no transportador, tem um transportador esperando vazio para ela lá, chegou no fígado, o fígado transforma ela em 25-hidroxicolecalciferol. E aí ela não está ativa ainda. Então, tem que chegar no rim. Aí o rim tem uma enzima super importante,
que chama 1-alfa-hidroxilase. E essa enzima é quem ativa a vitamina D, tá? Então, a forma ativa, a forma que interessa pra gente é a 1,25-dihidroxicolecalciferol, tá? Essa é a forma que a gente deve dosar pra gente saber se o paciente está com uma forma de vitamina D viável no sangue, adequada para fazer o que ela tem que fazer. Então, olha que interessante, gente. A gente pode extrair várias coisas daqui para a gente ficar na cabeça o que é preciso saber, tá? Então, já tem uma dificuldade de formar uma colecalciferol quem tenha maior aporte de melanina. Lógico, a melanina vai bloquear os raios ultravioleta. Então, as pessoas de pele mais escura, os negros, têm mais dificuldade de deixar o ultravioleta do sol, né, ter ação sobre o 7-deidrocolesterol e formar o colecalciferol. O idoso, com a pele mais fininha, ele tem menos reserva de 7-deidrocolesterol. Então, mesmo tomando sol, ele já é um paciente de risco de ter uma vitamina D mais baixa, porque ele não tem uma fonte cutânea. E quem que hoje toma 30 minutos de sol por dia, todos os dias, porque é o aporte diário, tá, que a gente tem que ter? Difícil, né? Adolescente, então, é computador, escola, computador, casa, sono e tal. Cadê o sol? E final de semana também deixa a desejar. Então, vamos raciocinando nos déficits possíveis, tá? Então, a gente como detetive, né, que a gente fica tentando pesquisar o que está de errado ou o que pode estar errado, a gente fica de olho nessas coisas, portas de entrada. Então, na dieta, come isso, come aquilo outro, tem uma gastrite? Olha que a gastrite é importante, porque ela processa, né? Ela vai ajudar a quebrar as gorduras. E duodenite? Tem duodenite? Tem alteração de flora duodenal? É no duodeno que absorve vitamina D, a forma de colecalciferol. Então, se eu já tenho um problema aqui, gente, eu já tenho uma queda da biodisponibilidade do colecalciferol. E aí, vamos chegar aqui. O povo está com esteatose, né? Os pacientes têm de 10 ultrassons, praticamente 11 têm esteatose. Então, está banalizado, mas é uma hepatopatia, tá? É a expressão radiológica de uma doença hepática que a gente não está valorizando, tá bom? Quem tem insuficiência hepática, óbvio que vai ter dificuldade de transformar o colecalciferol em 25-hidroxicolecalciferol. Então, o hepatopata já tem que a gente ficar de olho. Um paciente que tem uma hepatite crônica, seja ela autoimune ou não, também vai ter dificuldade de transformar o colecalciferol em 25-hidroxicolecalciferol. E aí, se a gente tiver tudo isso dando certo, e o paciente viu, ele se instruiu pelo YouTube, Dr. Google, etc., de que a vitamina D é super necessária, ele vai lá, o meu médico não passou, mas eu já vi que é muito bom, então eu tomo. Aí ele toma, assim, doses cavalares de vitamina D por dia, mas por que não sobe, por que não morre a grande parte das pessoas que tomam doses extra-fisiológicas, né? Porque existe esse mecanismo de proteção renal, tá? Então, por mais que a gente suba a 25-hidroxicolecalciferol ou o colecalciferol do sangue, o rim controla muito bem a sua ativação. Entendeu? Porque precisa da ativação para que os efeitos sejam feitos, né? Sejam realizados. E essa ativação renal, ela é perfeita. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado com isso, porque o rim vai sinalizar. Então, o risco de toxicidade, ele existe sim, apesar de muito raro, tá? E não é pelo valor absoluto da vitamina D. Existe um risco de toxicidade, mas são em condições muito específicas, porque a gente tem alta segurança no controle da forma ativada da vitamina D pela 1-alfa-hidroxilase renal, tá bom? Então, até aí tá certo. E o que essa forma ativada é capaz de fazer? Isso é dado conhecido, né? Isso aqui é ensino médio, tá bom? Então, essa 1,25-dihidroxicolecalciferol, ela vai atuar no tubo digestivo para fazer o quê? Aumento de cálcio. Aumento da absorção de cálcio da dieta, e aí o cálcio no sangue sobe. Aí é que existem os riscos potenciais, tá bom? A gente precisa de ter uma hipercalcemia para ter um risco de toxicidade. Se a gente tiver uma vitamina D elevada sem hipercalcemia, não tem jeito de ter intoxicação, que nem é a vitamina D, né? É o que ela fez, entendeu? Ou seja, hipercalcemia, aumento do cálcio no sangue. Então vamos para frente.
Então tá lá, o colecalciferol foi absorvido através da dieta, foi feito através do sol, né, na pele, chegou no fígado. O fígado tem essa enzima que vai transformar o colecalciferol em 25-hidroxicolecalciferol. É aquele slide que a gente viu anteriormente, tá? Só que aqui um pouquinho mais detalhado. Vamos entender de bioquímica para a gente contar uma historinha para o paciente do começo ao fim. Tá? Uma historinha legal, que tenha começo, meio e fim e que faça sentido e nos dê segurança na hora de prescrever alguma coisa, tá bom? Então, chegou lá o colecalciferol, foi feito, caiu na circulação, ligou na proteína ligadora de vitamina D, tá? Entrou no fígado, sofreu a ação dessa enzima, 25-hidroxilase, e se transformou na 25-hidroxicolecalciferol, que precisa ser ativada no rim. Quem vai ativar? 1-alfa-hidroxilase para fazer o que? Essa forma ativa. Essa forma vai fazer o que? Aumentar a absorção de cálcio no trato gastrointestinal. Ponto. Isso aqui tem que estar dominado, tá bom? Agora, mais importante que a gente descobriu essa via, né? Que é super mega importante e a gente precisa ter esse conhecimento para a gente poder julgar melhor um contexto, né, de um paciente que chega perto da gente ou que chega para uma consulta e saber, enfim, fazer uma prescrição de segurança, tá bom? Então, essa 1,25-hidroxi, né, são duas hidroxilas, 1,25-dihidroxicolecalciferol, ela é uma molécula, como todas as outras, lipídica, ou seja, gordurosa, então ela passa muito bem através da membrana celular aqui, ó. Isso aqui é um macrófago. Agora vamos pegar um contexto infeccioso. Por quê? Porque eu chamei essa atenção? Porque a gente está entrando num período crítico do ano, né, na estação do ano, em que a gente tem muita secura, né, e quedas de temperaturas abruptas. Então a gente tá chegando, vamos passar pelo inverno, vamos chegar no inverno, estamos saindo do verão e essa instabilidade pode levar a as infecções virais que estão aí endêmicas e nessa época do ano elas chamam mais atenção. Então quem cuida com elas é a nossa defesa. Então existe uma patrulha que circula aí no sangue 24 horas por dia, que são os leucócitos. É polícia e guarda municipal que está aí vigiando, entendeu? Ninguém botou exército na rua à toa, não. A gente tem a patrulha, tá bom? E aí esse macrófago aqui, que faz parte da patrulha, ele é sensível a 1,25-hidroxicolecalciferol. 1,25-dihidroxicolecalciferol. Ela entra através da membrana, entrou para dentro da célula, e aí? Eu faço o que daqui dentro, gente? Para onde é que eu vou? Qual que é o meu destino e tal? Aí, opa! A gente tem um VDR. O que é isso? Um Vitamin D Receptor. O que é isso? Um receptor de vitamina D. Então, esse receptor de vitamina D, ele é intracelular, ele não está na superfície. Por que não precisa? Porque já que ela é lipídica, ela atravessa a barreira celular sem problema, porque a barreira é de fosfolípide, tá bom? Então, ela entra, gruda no receptor intracelular, que é ele, e esse receptor vai levar ela, ó, vem cá, minha filha, vem cá que eu vou te levar para o núcleo, entendeu? Você é útil aqui dentro, ó. Você é super importante para a gente e eu quero você aqui. Então, o transportador, o receptor de vitamina D, vai transportar ela para dentro do núcleo. E toda vez que uma substância chega dentro do núcleo de uma célula, ela vai exigir uma síntese de proteína, entendeu? Não é à toa que alguma coisa alcança o núcleo de alguma célula, não, tá? Alcançou, ele vai ativar o DNA. DNA é uma sequência de códigos, não é imutável, estanque, não. Ela é sequencial, que ela é recodificada e tricodificada e redecodificada várias vezes quando forem necessários, tá bom? É para fazer o que precisa, na hora que precisa. Então, a gente não tem estoque de proteínas, não. As proteínas são feitas sob demanda. Então, a vitamina D entrou no receptor, grudou no receptor intracelular dela, esse receptor a encaminhou para dentro do núcleo. E o núcleo ativou o DNA. Ativou o DNA para quê? Para a síntese de proteínas, para a produção de determinadas proteínas. Vamos ver quais elas são. Aí o DNA ele vai mandar uma mensagem através de uma transcrição do código, né, parecendo a Segunda Guerra Mundial,
de que a gente transcreve pelo RNA mensageiro o que a gente quer que seja feito. Aí o RNA mensageiro vai lá e fala para o ribossomo sintetizar essas proteínas aqui. E o ribossomo é outra organela que está aqui, ó, dentro do citosol. Isso aqui é a membrana celular, tá, gente? Eu tenho que fazer um curso de desenho, mas dá para entender. E aqui é o núcleo, beleza, do macrófago. Aqui são esses ribossomos. Aqui eu finjo que é uma mitocôndria, né? Tem um monte de organela aqui. E aí esses ribossomos vão receber essa mensagem do RNA mensageiro, feita a partir do DNA que foi estimulado. E aí a gente vai ter a síntese de determinadas proteínas. Então, macrófago a gente abrevia assim, ó, M0, tá? E a 1,25 de hidroxivitamina D, ela entra aqui, tá? Ela também aqui está mostrando que ela está se grudando no receptor dela, está indo para o núcleo e o núcleo está fazendo alguma coisa aí que é a síntese dessas proteínas que a gente vai falar na sequência. Então, mais uma vez o desenho, olha, a 1,25 de hidroxivitamina D3 entra na célula, é carregada pelo transportador, pelo receptor de vitamina D intracelular, chega no núcleo, o núcleo ativa o DNA, que transcreve uma mensagem para a síntese de proteínas para a nossa defesa. Tá? Então, todo esse caminho vai ser feito. E quem transforma 25-hidroxicolecalciferol em 1,25 de hidroxicolecalciferol é a 1-alfa-hidroxilase. É a mesma enzima que ativa essa 25-hidroxi, tá? Deixa eu botar direitinho aqui. É a mesma enzima que ativa a 25-hidroxi a nível renal, tá? Então, olha que interessante. O macrófago, o rim tem, né? Finge que eu sei desenhar um rim. Um rim tem a 1-alfa-hidroxilase, mas o macrófago e as células dendríticas também têm. São células componentes do exército, tá? Que já vão sinalizar que só a patrulha não deu conta, entendeu? Então o nosso sistema de defesa é montado assim. A gente tem armas de pequeno alcance, médio e longo alcance. Então, a de pequeno alcance são os leucócitos que estão lá patrulhando e tal. Na hora que ele vê que a confusão é maior do que ele achou que fosse, ele não deu conta de fagocitar e eliminar a ameaça, então ele vai ter que sinalizar. E aí ele sinaliza fazendo essa produção aqui de proteínas para amplificar a nossa defesa, tá? Isso tudo é a vitamina D participando da ativação do sistema imunológico. Tá? Então, as proteínas de defesa que são sintetizadas após a entrada da vitamina D ativa dentro do macrófago e se ligou ao receptor intracelular, entrou dentro do DNA e ativou o DNA e sintetizou as proteínas de defesa, quais são elas? Elas são essas, gente, as catelicidinas e as beta-defensinas. Tá? Vamos entender, para depois a gente não julgar mal aquele médico que está, ou aquele profissional que está, um nutricionista, suplementando a vitamina D, porque ele tem que estar sabendo o que ele está fazendo, tá? E quem está julgando também tem, tá bom? Então, não fale mal do que a gente não conhece. Então, proteínas de defesa são as catelicidinas e as beta-defensinas. E são proteínas o quê? Antimicrobianas, antimicróbio. Tanto faz vírus, quanto bactérias, tá? Quanto fungos. Elas vão ser importantes para acionamentos cada vez maiores em escala, né, do sistema imunológico. Então, vamos falar das catelicidinas. O que elas fazem? Tudo que uma inflamação faz. Você corta aqui, vai inchar, né? Vai inflamar, fica vermelho, dolorido, né? Inchadinho, ou seja, a gente tem aumento da dilatação dos vasos. Para quê? Para aumentar fluxo, porque foi ameaçado o local, né? Eu entrei um vírus, entrou uma bactéria dentro de mim, respirei e tal, e aí esse vírus precisa ser combatido, ele precisa que tenha via de acesso para que as células de defesa o combatam. Então a gente precisa de um aumento da dilatação vascular, uma vasodilatação. Tudo que inflama também, a gente aumenta a permeabilidade, ou seja, como? Porque a célula de defesa veio, né? Porque você abriu um grande cano que estava fechado, você abriu a vazante do fluxo. Tudo bem,
Mas o vírus ou a bactéria está no tecido, ele não está na circulação. Né? Ele infectou, mas ele não é bobo, ele foi logo para um tecido que tem menos sangue. Aí o que o sistema faz? Aumenta a permeabilidade. Então as células capilares que são juntinhas, a tight junctions, elas começam a abrir fenestras, pequenas janelinhas, por onde as células de defesa, com o aumento do fluxo, podem ultrapassar, sair do sangue, né, e entrar no tecido. Olha como que é bonito, gente. E aí elas vão ter aumento de fagocitose. Fagocitose é o que o macrófago faz. Ele é igual o Pac-Man. Quem é antigo conhece isso daí. Que é aquele joguinho que come as pecinhas, entendeu? Então a gente tem um aumento do fluxo, um aumento da permeabilidade vascular, lógico, para a célula poder ir para o tecido, a célula de defesa. E na hora que ela encontra o inimigo, ela fagocita. Ela fagocita, mas ela também pode provocar uma lise, uma quebra das proteínas do vírus, do envelope do vírus ou da bactéria. E faz a quimiotaxia. Então, olha que importância que tem a catelicidina, que é disparada a sua produção a partir do momento que a vitamina D entrou no macrófago. Ela deu comando para a síntese de catelicidina, a vitamina D, e a catelicidina faz esse processo inflamatório acontecer. Ela faz o aumento da dilatação vascular, o aumento da permeabilidade vascular, e aí, olha só que isso aqui, gente, quimiotaxia, significa assim, ó. Peraí, macrófago, leucócito, linfócito, eosinófilo, peraí. É aqui, ó. Ela tá aqui. Entra por esse buraco aqui que o bicho tá aqui. Então, a quimiotaxia é um GPS, entendeu? Para que a célula de defesa saiba onde é que ela tem que parar, porque ela está na circulação, né? E ela tem que parar em algum lugar. E essa quimiotaxia é feita pela catelicidina, o aumento dela, para que o macrófago, as células de defesa, parem no lugar certo, saiam da circulação pelos buracos formados pelo aumento da permeabilidade, aumenta a capacidade de destruição comendo a ameaça e ainda que sejam capazes de lisar as paredes de quem sobreviveu, não foi engolido, né, de quem sobreviveu. Então vamos dizer aqui que aqui é o Covid, né, que a gente já conhece essa figurinha aqui de longos anos, com essa coroa aqui, a proteína spike aqui de lado. Olha aqui o Pac-Man. Isso aqui é o macrófago, que eu falei para você o nome dele, tá? E essas aqui são células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno. Elas mostram para a defesa o inimigo. Então, assim, gente, isso aqui, ó, se você vir alguma coisa parecida com isso, destrói, porque é um inimigo. Então, são células apresentadoras de antígeno, tanto o macrófago quanto as células dendríticas. E aí elas vão apresentar antígeno, apresentar pistas do inimigo, né? Um pedaço de cabelo, um pedaço de pele, um tênis que ele deixou para trás, uma camisa, e mostra para a defesa secundária. Entendeu? Eu falei, gente, se você vir isso daqui, ajuda, gente, help, porque precisa ser destruído. Então, essas células dendríticas, parecem um polvo. E os macrófagos, tá? Esse daqui, ó, elas capturam o antígeno, a ameaça, destrói ele aqui, comeu o vírus, destruiu, metabolizou ele, igual no sistema digestivo do macrófago, e expressou, entendeu? Botou as pistas do inimigo aqui fora, ó. Apresentou para a defesa a célula dendrítica também. Expressa o antígeno, que essa célula que disparou, fuligem e tal, ela pega e expressa, ó, isso aqui é inimigo, tá? Então essas células vão estar circulando depois de uma fagocitose, depois de uma digestão do macrófago, ele expressa pedaço do inimigo para a defesa secundária e a célula dendrítica também. Então esse é um painel inicial da ação da catelicidina. Então é isso que acontece com a catelicidina, tá? Essa é uma cascata. Agora vamos detalhar um pouquinho mais, tá? Então aqui a circulação, eu chamei a atenção para o macrófago, que é uma célula grandona, né? E apresentou o antígeno, apresentou o inimigo, pistas do inimigo na superfície da célula. Como é que ele expressa isso? Ele expressa isso por uma estrutura, né? É tipo uma ancoragem. Eu vou pôr aqui na minha superfície uma pista do inimigo, que é essa bolinha aqui, presa, para ela não fugir, né? Ela vai estar ancorada no complexo maior de histocompatibilidade. Tá? Essa molécula aqui é muito importante porque ela ativa mais ainda a resposta imunológica.
E esse macrófago vai circular em a célula dendrítica também, apresentando o antígeno para as células de defesa secundárias, tá bom? E aí elas estão circulando. Quem que ela encontra? Ela encontra essa célula aqui que chama linfócito T, tá? Linfócito T, ele tem um altíssimo poder de destruição, ele não pode ficar ativo, tá? Então o normal dele é ser ingênuo, tá bom? Então ele anda na circulação tranquilo e tal, mas quando ele se depara com alguma célula que está apresentando uma ameaça para ele a partir do complexo maior de histocompatibilidade, ele deixa de ser ingênuo, entendeu? Então ele tem uma capacidade de reconhecimento desse complexo maior de histocompatibilidade. Quem faz isso é quem tem essa capacidade de reconhecimento, tipo encaixe, né? Aqui está o vírus sendo apresentado e ele encaixou no macrófago, é o linfócito CD4. E justamente esse linfócito T, CD4, são aqueles que são atingidos no HIV. Então, o HIV destrói o linfócito CD4, então assim, aniquila a capacidade de resposta e reconhecimento de antígenos apresentados, ou seja, pistas do inimigo para a defesa se organizar, entendeu? Porque deixou de reconhecer, passou batido, porque faltou a célula que fazia o encaixe com a célula apresentadora de antígenos, de pistas. Então, a partir do momento que ele foi ativado, ele deixou de ser naive, ingênuozinho e ficou bravo. Ele fica muito bravo. Ele aciona o poder de destruição. Então, esse linfócito T, CD4, linkado com o complexo maior de histocompatibilidade, né, ele vai precisar de se definir, entendeu? Ele vai ter que destruir esse alvo. Só que a gente espera que ele destrua o alvo da melhor forma possível, ou seja, que ele seja o mais no alvo possível e não jogue uma bomba, né, de altíssimo poder de destruição, matando sim a ameaça, mas também a gente vai no bolo. Então isso a gente não quer. Então a gente quer uma via anti-inflamatória, né, que vá simplesmente no alvo. Essa via anti-inflamatória é quando o linfócito TCD4 decide virar linfócito T helper 2. Porque ele pode virar um T helper 1, entendeu? Isso a gente não quer. A gente quer essa via, mas a gente depende da interleucina 4. Porque se não tiver interleucina 4, vai predominar a via da interleucina 12, que é altissimamente inflamatória. E quem favorece a liberação da interleucina 4? Adivinha? A vitamina D, a vitamina D estimula a secreção de interleucina 4, né, fazendo com que o linfócito TCD4 se diferencie em linfócito T helper. E aí o T helper vai se diferenciar mais um pouco, ele vai se especializando, tá, gente? Então, assim, cada vez mais que a defesa for se acionando, ela tem que também ser mais precisa, tá? Localizando melhor o alvo, já que ela está se amplificando para que a gente tenha maior poder destrutivo do alvo e não do sistema. Então, o linfócito T helper se especializa em linfócito B. E com mais interleucina 4, com mais interleucina 5, ele se diferencia em plasmócito. E o plasmócito faz o quê? Produção de anticorpo. Então, daqui, da ativação e reconhecimento do linfócito T do inimigo, gente, isso aqui eu tenho que destruir, porque ele grudou no complexo maior de histocompatibilidade, isso aqui eu tenho que dar um jeito de destruir. Então, vamos lá. Eu estou sob a influência da interleucina 4? Estou, porque eu tenho vitamina D em nível bom, então eu tenho favorecimento dessa via. Ok. Então, eu tenho que durar daqui até a produção de anticorpo. Isso demora em torno de 5 dias, tá? Porque o anticorpo não está pronto. Ele é feito a partir da apresentação do alvo, a menos que você tenha tido contato prévio com o alvo. Aí já tem anticorpo pronto, tá bom? Mas diante de uma ameaça nova, porque os vírus vivem mutando, né? Eles duram pouco do mesmo jeito, é a mesma coisa de correr atrás de um bandido. Você não vai ficar correndo atrás de uma pessoa de boné amarelo e blusa azul, celeste e tênis amarelo. É lógico que ele vai trocar de camisa, é lógico que ele vai trocar de boné para enganar a perseguição. Então, a mesma coisa aqui. Então, a gente vai tendo que se especializando, o anticorpo é super preciso, ele só mata aquele alvo que foi apresentado para ele, tá bom? Então essa é a via boa. E além disso, né, essa via aqui, o linfócito T helper, ainda estimula, né, a interleucina 10, que bloqueia a interleucina 12, gente.
É bacana demais, né? Então, olha só para você ver. A vitamina D estimula a produção de interleucina 4, que estimula a secreção a especialização do linfócito T helper 2 em linfócito B e seguindo a cascata anti-inflamatória. Além disso, ela conta com a ajuda da interleucina 10, que bloqueia a cascata pró-inflamatória, que é da interleucina 12, tá? E a gente tem uma diminuição do T helper, do linfócito T helper 1. Então, olha aqui, quando a gente tem a superespecialização do linfócito B para plasmócito, e o plasmócito faz o anticorpo sítio específico, ele gruda no sítio específico e é solto, né? Esses anticorpos, eles ficam soltos na corrente sanguínea, são produzidos e são soltos, igual pétalas. Eles vão fazer o quê? Aumento da potência do sistema de complemento. Sistema de complemento, que é um grande sistema, tá, de defesa. Ele é amplificação. Complemento. Isso aqui faz parte do sistema imune inato. Então, a criancinha, ela tem isso aqui muito poderoso, tá? Ela tem essa via muito poderosa, por isso que às vezes a gente passa batido uma infecção viral na criança e no adulto ele já tem mais uma dificuldade, no idoso mais ainda, de liberar, fazer um clearance daquele vírus, porque a criança tem alta atividade do sistema de complemento. Aumento da fagocitose. Aumento da fagocitose depois que o anticorpo foi formado. E aumento da neutralização. Tá? Então tá lá o vírus, deixa eu colocar aqui bonitinho, o vírus detectado, né? Tá aqui o envelope viral com as partículas dele, as proteínas de superfície, que no caso do Covid que tá batendo aí na porta de novo, é a proteína S, né? Que é a proteína spike, tá? E aí a gente tem todo esse aumento, ativação do complemento para aumentar a destruição, aumento dos macrófagos que querem comer esse vírus aqui, ó, né? Tá até salivando aqui para comer. Então, aumento da fagocitose, aumento da lise e aumento da neutralização, porque você fabricou anticorpo. Então, o anticorpo faz o quê? Ele gruda aqui, ó. Ele gruda aqui porque ele foi feito para isso. Foi apresentado esse inimigo para ele, essa proteína, e ele foi feito à imagem e semelhança dessa proteína. Então, se a gente fez anticorpo, a gente tem uma potência a mais, porque a gente já tem uma fagocitose que destrói, a gente já tem um sistema de complemento que faz buraco aqui na parede do vírus e destrói ele, e o anticorpo serve para aniquilar de vez, não tem jeito dele sobreviver, porque ele gruda nas áreas ativas do vírus. Então, esse vírus realmente ele é neutralizado, ele é destruído, metabolizado, digerido e ameaça controlada, clearance viral completado. Muito bonito, né? Então aqui o linfócito T, a grande estrela, um matador do sistema imunológico, tá? Quando ele expressa essa molécula aqui, CD4 na superfície, ele reconhece aquele antígeno, ele gruda, né? Nesse sistema aqui, ó, antígeno maior de compatibilidade, tá? E aí ele reconhece e é ativado. É ativado para o bem ou é ativado para o mal, tá? Se ele é ativado pela interleucina 4 e se transformar em linfócito T helper, bom pra gente. Muito lucro, atividade no alvo mais anti-inflamatório possível. Agora, se ele for ativado pela interleucina 12, mau negócio pra gente, entendeu? Aí não é legal. Aí a gente vai ter a ativação, produção de linfócito T helper 1 e é uma atividade pró-inflamatória. Então, a atividade anti-inflamatória do linfócito T helper, ela bloqueia essa atividade do linfócito T helper 1. Então, o sistema se modula. Então, o que acaba sendo a vitamina D? Ela acaba sendo uma imunomoduladora, né, gente? Ela modula a resposta inflamatória e imunológica, ou seja, ela prioriza as vias anti-inflamatórias de todos os jeitos que ela pode fazer. Seja autoimune, seja neurodegenerativa, seja inflamatória, seja infecciosa, ela vai procurar fazer o mínimo de dano possível com o sistema de defesa, tá? E aqui outra demonstração do que está acontecendo. Então, um linfócito TCD4, que pode se transformar em T helper 2 ou T helper 1. Se ele transformar no T helper 1 é mau negócio pra gente, porque ele vai liberar uma molécula que chama interferon. Essa molécula, ela dispara a
tempestade de citoquina, ou seja, ela dispara a produção de outras citoquinas, ela já é um hormônio imunológico, né? E dispara a produção de outros hormônios imunológicos, ou seja, eles vão se comunicando uns com os outros pelo sistema, inflamando cada vez mais. E a grande maioria da população, no estado de base, já está inflamada. Né? Em algum grau já existe uma inflamação crônica subclínica, ou seja, não está na cara, e a gente já tem esse processo mais desviado para cá. E diante de uma ameaça que não tenha uma inibição, por exemplo, uma modulação da resposta inflamatória lesiva, a gente vai ter uma preponderância das vias de destruição. E com isso, obviamente, a gente cai no risco de falência de múltiplos órgãos e sistemas e chega bem perto da morte, ou seja, a mortalidade aumenta com a nossa própria resposta inflamatória, nossa própria resposta de defesa, ela mata a ameaça e a gente também, tá bom? Então aqui as provas, a falência, né, de múltiplos órgãos e sistemas, ela passa por quê? Ela passa por uma lesão que começa na circulação, gente. Então aqui é um vaso, um cano, né? Aqui eu coloquei as células que recobrem esse cano, que são as células do endotélio, tá? É um epitélio de dentro do vaso. E todas as vezes que a gente tem o fígado na jogada, o fígado foi acionado, né, numa infecção, uma inflamação aguda, ele produz o quê? Proteínas de fase aguda. Essas proteínas de fase aguda, todo mundo está careca de saber quem são. Fibrinogênio e seu sucessor, né, o seu produto final, que é o D-dímero, a PCR e a ferritina. Tudo isso aqui aumenta em qualquer infecção ou inflamação. A gente está diante de um acometimento hepático, tá? O fígado está achando suficientemente necessária a sua participação na defesa e elabora essas proteínas de fase aguda. Só que a PCR, ela já sinaliza um aumento de risco cardiovascular. Por quê? Porque ela é composta de fosfocolina. E essa fosfocolina da PCR, ela gruda com as células endoteliais. Entendeu? E faz o quê? Estresse oxidativo. Entendeu? Ela lesiona, ela inflama. Então aumenta a Reactive Oxygen Species, que são as espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. E a gente tem estresse oxidativo. Isso tudo porque a gente não modulou a resposta inflamatória. Então, toda vez que a gente tem uma PCR aumentada, fica de olho no endotélio, tá? Porque esse paciente está sob risco de algum evento vascular agudo, tá? E se ele já tem aterosclerose prévia, como é que eu sei que ele tem uma aterosclerose prévia? Se ele é hipertenso, se ele é um diabético, ou se ele é um pré-diabético, se ele é um resistente à insulina, se ele é um obeso, ou tem obesidade de cintura, tá? Se ele tem uma doença inflamatória autoimune, sistêmica, se ele tem uma doença arterial coronariana, se ele teve um episódio prévio de AVC, isso tudo mostra pra gente que esse paciente tem aterosclerose, entendeu? Então esse paciente tem alto risco de piorar a lesão agudamente, né, e fazer trombos, tá? Porque a gente fez estresse oxidativo já gera a ativação do sistema de coagulação, aqui, ó, tá? Proteínas de fase aguda, é automático. E aí, na circulação periférica, a gente tem formação de clots, que são os pequenos coágulos. Aqui não vai receber nem oxigênio, nem sangue, nem nada, tá? A célula morre por necrose, ou seja, por falta de aporte de circulação, porque a circulação inflamou agudamente em cima de um déficit, uma alteração prévia que já havia e que a gente não tinha ligado, tá? Então isso aqui, a aterosclerose, que eu tenho tanto medo, é o que está matando a gente, essas oclusões, entendeu? Vasculares, que a gente só valoriza na hora que tem uma placa. E para a medicina só é significativa quando essa obstrução está acima de 50%. Então uma obstrução de 10% para a gente não é significativa. Gente, sinceramente, eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos, porque se eu tiver uma inflamação aqui, só um edemazinho da parede, um espessamento da íntima, eu já tenho que estar pensando numa inflamação vascular subjacente, tá? Numa inflamação crônica subclínica. E se o paciente ainda tem essas características aqui, ó, hipertenso, diabético, obeso, idoso, síndrome metabólico, isso aqui não é gravidez não, tá? Isso aqui é gravidez, isso aqui é obesidade de cintura. É porque eu não sei desenhar, não, aí saiu desse jeito. Então, a gente tem que entender que existem inflamações periféricas, tá? Porque até aparecer uma
oclusão demora, numa artéria grande, né, como carótida, aorta, coronária, demora muitos meses, a anos para poder ocluir. Mas a microcirculação, ela inflamou aqui o capilar, já deu um bizil aqui, gente, já prejudicou o fluxo. Então, se eu não tenho nem sangue, né, e nem oxigênio, o que eu vou ter? Eu vou ter necrose, tá? Morte da célula, morte do tecido, microinfartos difusos, e fora que o trombo que formou aqui, ele pode se desgrudar e embolizar, formar um êmbolo, que vai entupir a periferia também. Então, é a cascata de coisas que a gente não quer que aconteça, isso tudo derivado de uma resposta inflamatória que não foi modulada, tá? Então, vamos entender melhor. Então, falência de múltiplos órgãos e sistemas. O fígado está no meio. O fígado está no meio com aumento das proteínas de fase aguda. Aqui, de novo, aumento de PCR, aumento de ferritina, aumento de fibrinogênio e o seu subproduto, que é o D-dímero. Então, ele é marcador de que está havendo coagulação a mais do que deve na periferia, tá bom? E quem vão ser os pacientes prejudicados, gente? São os pacientes que dependem de circulação. Então, se eu tenho no coração um paciente com insuficiência cardíaca congestiva prévia, é óbvio que esse paciente corre risco de agravamento dessa insuficiência cardíaca dele, que pode ser compensada e pode descompensar agudamente. Eu posso ter um infarto agudo do miocárdio, tá? Eu posso ter uma miocardite, ou seja, tudo tem que ser pensado a nível circulatório, porque eu tô com inflamação do endotélio, como eu acabei de desenhar lá. O epitélio de dentro é um epitélio ativo, sensível à fosfocolina da PCR, que ativa, inflama mais e vai formando cascas de ferida, ou seja, a aceleração da aterosclerose até que a gente oclui um grande vaso, ou que já estava ocluído, lógico, né? Já tinha que ter um dano prévio para ocluir um grande vaso, mas a microcirculação às vezes não tem nada e ela é ocluída agudamente, tá? Por essas proteínas aqui sinalizadas pelo fígado. Quem já tem uma insuficiência renal crônica, obviamente, ela pode evoluir para uma insuficiência renal crônica agudizada, tá bom? E a gente tem uma queda na ativação da forma ativa da vitamina D, porque o paciente já é renal crônico. Aí a gente dá a vitamina D para ele, para ver se a gente força a transformação periférica para a forma ativada. Mas se ele agudizou, se ele era uma insuficiência renal crônica que agudizou, a gente pode não conseguir ativar a vitamina D. Então, com isso, a gente não tem uma modulação adicional da resposta inflamatória. Ela vai ser produzida também a forma ativada pelo macrófago, porque ele também tem a 1-alfa-hidroxilase igualzinho o rim, tá? Mas a gente fica meio manco, tá bom? Na modulação da resposta inflamatória. No pulmão, lógico que a gente está sofrendo as mesmas consequências do sistema cardiovascular, que na verdade é cardiorrespiratório, renal, é tudo, né? Tudo depende da circulação. Então a gente tem microcoagulação periférica, né? Trombose, embolias pulmonares, etc., porque está com a PCR elevada e ela leva a disparo dos mecanismos de coagulação aqui difusamente, fazendo uma acute lung injury, ou seja, uma injúria pulmonar aguda, que pode levar a SARA, né, que é o acometimento mais extenso, e a ventilação mecânica, e às vezes a gente não consegue tirar esse paciente do CTI, ele acaba vindo a falecer. Então, gente, vamos entender que a falência de múltiplos órgãos de sistema, na verdade, é uma falência, né, é um acometimento hiperagudo do sistema cardiovascular, tá? Envolvido diretamente. E todas as comorbidades pré-existentes, elas vão ser agudizadas, lógico, né? A gente já acabou de falar lá do acionamento das proteínas de fase aguda, então todo mundo que já é doente antes da inflamação aguda, né, vai ter um agravamento dessa condição de base, lógico. Obesos, idosos, quem teve um AVC ou quem teve só um AIT, ou seja, ficou transitoriamente paralisado e depois voltou, um acidente isquêmico transitório, são pessoas de altíssimo risco vascular. Tá? O pré-diabetes está aqui, doenças autoimunes que também a gente não faz conexão, costuma não fazer conexão, ela está inflamando circulação sim, é um paciente sob arterite, então sob o risco de coagulação disseminada, tá bom? Então aumento dos produtos do D-dímero, tem que ficar atento. Então vamos ver esse cenário. Os pacientes que têm baixa de vitamina D, a gente tem um aumento de inflamação pulmonar, é óbvio, porque a gente não tem a via do linfócito T helper 2.
tá? Que é estimulada pela D. Então a gente vai ter aumento da inflamação pulmonar, aumento das citoquinas inflamatórias, aumento do estresse oxidativo, aumento da fibrose, porque tudo que inflamou vai ter que cicatrizar, e a cicatrização em medicina, tecnicamente, é chamada de fibrose, tá? Então, aumento de inflamação, aumento da cascata de citoquina inflamatória, óbvio que vai dar um aumento de estresse oxidativo, tem mais oxidação do que redução, fibrose e morte celular, que é a necrose. No outro cenário, em que a gente tem uma vitamina D ajustada para a necessidade, tá bom? A gente tem baixa de inflamação porque a gente está ativando a via anti-inflamatória do linfócito T helper 2. A gente tem menor ativação da cascata de citoquina inflamatória, menor estresse oxidativo, menor fibrose, menor morte celular, ou seja, a gente promove a vida. A gente não pode esquecer disso, tá? Isso tem que estar gravado no coração. Então, aquelas proteínas antimicrobianas, agora a gente vai falar sobre as defensinas. Então, a gente vai falar agora das beta-defensinas, mas eu vou voltar lá ao raciocínio para a gente conseguir lembrar quem é essa beta-defensina, tá? Vamos voltar aqui no slide anterior para a gente saber quem são elas. Então, são proteínas de defesa elaboradas pelas células dendríticas e pelos macrófagos após a entrada da vitamina D ativa, ou se ela não estiver ativa, ela vai ser ativada dentro dessas células do sistema imunológico, dentro do macrófago e dentro das células dendríticas. A ativação do DNA dessas células leva à transcrição pelo RNA mensageiro dessas proteínas antimicrobianas. Então a gente falou, o papo foi anteriormente sobre as catalicidinas, que têm ação antimicrobiana, antiviral, antifúngica, né, antibacteriana, e as beta-defensinas, que são mais fáceis da gente falar sobre, tá bom? Então vamos falar agora sobre as beta-defensinas. Todo o resto foi falado a respeito das catalicidinas. Então, as beta-defensinas, o que elas fazem? Elas têm ação predominantemente antiviral, tá? Enquanto as catalicidinas têm uma ação mais plural, né, fazendo um atendimento a vários tipos de micróbios, a beta-defensina ela tem seu papel quase que exclusivamente fazendo a ação direta de lise, tá? Quando a gente fala lise, é quebra. Tá? De proteólise, ou seja, quebra das proteínas do envelope viral, tá? Então ela vai socando aqui, vai tentando destruir, até que esse vírus tem a membrana rota, né? Ela se desfaz, porque de tanto esburacamento ele vai conseguindo extravasar o que tem dentro dele e morrer. Então essas beta-defensinas agem nos vírus essenciais respiratórios. A gente vai entrar muito pesado agora nessa estação do ano com eles. Os rinovírus, as influenzas que nunca nos abandonam, né, gente? A e B. E sempre dependem de novos anticorpos, porque elas estão mutando, claro. Quem é bandido está sempre se defendendo, né? Da defesa está sempre se escondendo e tentando não aparecer. Então, esses vírus são mutantes. Então, a gente precisa das beta-defensinas que chegando, entenderam que era uma parede anormal, uma estrutura que merecia uma lise e foi ativada pela vitamina D e começa a destruir diretamente esses vírus aqui, e são todos eles que a gente vai ter. Isso entra também dengue, chikungunya, tá bom, gente? Esses outros vírus todos são mortos, né? São destruídos da mesma maneira. A gente não tem armas outras, não. A gente tem um sistema imunológico muito bem equipado e muito bem preparado para destruir qualquer proteína existente na face da Terra. Isso é sensacional. A gente só precisa ficar vivo até que a defesa específica contra essa proteína seja elaborada, que é a elaboração de anticorpo. Porque enquanto isso, a sua defesa, a sua patrulha local, a arma de médio alcance, ela tem que estar dando conta da ameaça, enquanto está produzindo a arma letal, que é o anticorpo, que aí não tem conversa, ela vai ser eliminada. Então a gente precisa desse timing. E se já pegar um sistema muito inflamado, muito deficitário, a gente pode morrer antes, entendeu? Das complicações inflamatórias e ainda mais com déficit de vitamina D, tá? Nesse sistema aqui, gente, será que a vitamina D tem algum impacto? Esse é outro tema.
é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, um sistema super poderoso, endocrinológico e de conhecimento de todos nós. Então a gente sabe que o precursor da angiotensina é um angiotensinogênio, ele fica na forma inativa e para ele ser ativado ele precisa da renina. Renina é uma proteína de origem renal. Tá? Então o rim fabrica a renina para ativar o angiotensinogênio em angiotensina 1. Aí a angiotensina 1 é preciso ser convertida em angiotensina 2 para fazer o efeito dela. E a angiotensina 2 precisa de outra enzima, que é a enzima conversora de angiotensina. E essa enzima aqui, ela tenta fazer com que a angiotensina 2 grude no receptor dela, tá? O receptor vascular. Então aqui, ó, tem um receptor. Tudo para fazer efeito no corpo tem que ter uma produção, uma distribuição e quem receba, tá? Então a angiotensina 2 foi produzida, ela vai se ligar ao receptor dela que está dentro da parede vascular, no endotélio vascular. E o que ela faz depois que ela ligou no receptor dela? Ela aumenta a vasoconstrição, ela fecha a artéria, ela aumenta a pressão, lógico, porque está fechando a artéria, ela aumenta a inflamação local, ela lesiona, e se ela lesiona, ela aumenta a fibrose. Então ela é inflamatória e promotora de aterosclerose. E os antihipertensivos mais modernos, né, são os inibidores dessa enzima de conversão, que a gente chama inibidores da ECA, em que eles vão bloquear, né, a transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí ela não consegue se ligar, e se ela não se ligar, ela não vai dar nem vasoconstrição, nem inflamação, nem fibrose. Mas existe uma via que, se a gente transformou a angiotensina 1 em angiotensina 2, a gente pode fazer com que ela seja light. A gente pode fazer com que ela seja transformada numa forma mais palatável para o sistema, que faça mais bem do que mal. Ou seja, a angiotensina 2, uma vez formada, ou seja, a gente não usou bloqueador de enzima de conversão, que são os antihipertensivos mais modernos, a gente deixou a angiotensina 2 ser formada. Se a gente tiver uma outra via sendo ativada, a gente vai fazer um subproduto melhor da angiotensina 2, que é a 1,7-angiotensina. E o que ela faz? O oposto da angiotensina 2, gente. Ela promove vasodilatação, ela promove a diminuição da inflamação, ela promove a diminuição da fibrose, é tudo o que a gente quer. E quem promove essa via aqui? Quem promove sair da angiotensina 2 e vir em direção a acionar essa enzima aqui, ó, a enzima conversora de angiotensina número 2. Quem promove essa via é a vitamina D. Ah, não, gente. Isso é sensacional, né? Não é preciso entender mais. Então, vamos lá. Nesse sistema poderoso, tá? Que regula a pressão da gente, se a gente vai vasodilatar ou se a gente vai fazer vasoconstrição, ou seja, os pacientes hipertensos, eles têm um distúrbio no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente modula como? Com remédio. A gente está modulando, bloqueando a enzima de conversão, ou seja, a gente não está deixando a angiotensina 1 se transformar em angiotensina 2, porque ela aperta o vaso e aumenta a pressão do paciente, dificulta para o coração bombear contra uma artéria fechada, entendeu? Inflamada e obstruída. Então, a gente usa o inibidor da ECA justamente para não ter mais angiotensina 2, mas a gente está usando um fármaco. Tá? Agora, se a gente não quiser usar um fármaco e favorecer a conversão da angiotensina 2 formada naturalmente no sistema para uma forma amigável, em que a gente vai ter reversão dos casos todos de hipertensão, pela vasodilatação que ela promove, pela redução de inflamação e pela redução de fibrose, a gente precisa da vitamina D, porque é ela quem estimula a produção da enzima conversora de angiotensina 2. Tá? E, curiosamente, o COVID ataca essa enzima de conversão, entendeu? O COVID pega a enzima de conversão de angiotensina 2 e impede a ação dela, ou seja, a gente não tem formação da 1,7-angiotensina. A gente só tem formação da angiotensina 2, porque a gente perdeu a conversão, porque o COVID anulou, e vários vírus fazem isso, não só o COVID, tá? A gente aprendeu com a pandemia. E a gente também não tem o favorecimento dessa via porque a gente está em déficit de vitamina D. Ou seja, a gente aniquila a capacidade da angiotensina 2 ser transformada por uma forma amigável.
por déficit de vitamina D em cima do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso é um absurdo, a gente precisa de saber, tá? Então a proteína S aqui, a proteína spike do COVID, conhecida essa foto, ele vai bloquear essa enzima de conversão de angiotensina 2, então ela vai ser transformada para angiotensina. Ela vai ser transformada para, em vez de ela ser transformada nessa forma amigável, ela vai parar aqui, ó. Porque quem age aqui seria a vitamina D. Agora, se a gente der a vitamina D, mesmo com a inibição do COVID, a gente consegue, uma vez transformada para angiotensina 2, a gente consegue ainda fazer com que ela seja amiga. Entendeu? A gente consegue favorecer essa via aqui, bypassando os efeitos colaterais da angiotensina 2. Então, fatores de risco para baixa de vitamina D, ou seja, a gente precisa de que ela seja transformada na pele e a gente precisa ingerir diariamente ela, tá bom? Então, os pacientes que são obesos, eles têm um aumento de risco de déficit. Por quê? Porque é uma vitamina lipossolúvel, uma vitamina que tem tropismo por gordura. Então, a gente precisa de vitamina D circulante, na circulação, na conta corrente. Se a gente tem ela depositada nos tecidos adiposos, a gente vai ter um déficit de vitamina D para poder fazer o que ela tem que fazer. Nos idosos, a gente já falou que ele tem um acúmulo de danos progressivos e ele tem pouca transformação cutânea pelo sol, mesmo se expondo diariamente, tá? Pela própria característica da pele do paciente. E já tem funções superajuntadas, já tem uma insuficiência renal instalada, já tem uma hepatopatia que a gente não percebeu, ou seja, já tem danos acumulados que fazem com que ele entre no grupo de risco de déficit de vitamina D. A insuficiência renal crônica é óbvio, né? A insuficiência hepática crônica, às vezes não detectada, tá? A gente tem que ir atrás e fazer um raciocínio muito bonito para ver se a gente acha uma insuficiência hepática ou uma hepatopatia incipiente, em que está havendo comprometimento da síntese. E nos negros é óbvio porque a gente tem dificuldade de passagem dos raios ultravioleta B através das camadas da pele. Muita atenção para isso, tá? Que são casos muito comuns no dia a dia, as gastrites e a duodenites. A duodenite é onde a gente absorve a vitamina D, aqui a processa, quebra a gordura e aqui a gente absorve. Então, paciente com essas condições, eles são fatores de risco para baixa de vitamina D. E os pacientes sem vesícula, né, gente? Os pacientes que foram colestectomizados, elas vão ter dificuldade na absorção de vitamina D e de tudo o que é gorduroso, tá bom? Porque a gente perde um concentrador de bile, que é a vesícula. Vamos para frente. Então, qual que é o nível ideal? Não sei, entendeu? Ninguém sabe. O que é preciso? Check it out, entendeu? É preciso que você cheque. Porque quem vê cara não vê coração. É preciso checar laboratorialmente para saber. Você pode ter uma inferência, né? Eu estou diante da paciente naqueles grupos de risco, é claro que eu já vou ter uma expectativa dela estar baixa. Mas precisa checar. A recomendação diária, né? Recommended Daily Apport, que é dada pelo FDA americano, etc. A literatura não é uniforme, vai desde suplementação de doses ínfimas, né, de 400 unidades de vitamina D, até a grande maioria concordar que a gente deve ficar nisso aí de aporte, entendeu? Então, de 4 a 5 mil unidades por dia. Mas isso é uma dose de recomendação para a população bruta, gente. Olha para você ver. Então, como que é importante que o médico conheça mais da bioquímica? Porque eles estão recomendando que isso seja uma fonte diária, mas eles não estão levando em conta se você está doente, se você tem uma doença autoimune, se você é idoso, se você já tem um déficit, se você é negro, entendeu? Se você está diante de uma infecção viral ou bacteriana aguda, não está levando em conta. Isso aqui é o basal, entendeu? É o mínimo necessário por dia. E cabe a você, médico ou profissional de saúde, refinar esse aporte diário diante de um contexto que você tem que fazer diante da história que o paciente vem te trazendo, tá? Então, contextualizar. Você tem que pegar informações, pistas do que ele está falando, do que você está observando, você vai juntando os pedacinhos do quebra-cabeça e você vai, então, chegar numa dose, presumidamente, mais próximo possível do ideal, tá? Então, o conhecimento bioquímico, gente, ele liberta, tá? E se você não dominar essa bioquímica, você vai ficar na mão de quem domina, tá? Quem domina a bioquímica, você sabe quem são. Então, é preciso que a gente saiba
bastante, tá, das vias de sinalização, do que aquela substância realmente representa para o sistema, para que a gente pese a mão na recomendação ou não. E dependendo do contexto, entendeu? Porque posso passar uma dose para o paciente durante um período e depois essa dose ser excessiva ou ser insuficiente. Então tem que viver checando e rechecando, fazendo, reanalisando, porque se a gente for depender de trabalhos que nos forneçam informações, guidelines, né, para a gente poder seguir, a gente vai ficar, a gente está devendo na assistência, entendeu? Porque a gente está simplesmente seguindo via bioquímica, a gente está seguindo a rota bioquímica das coisas e interpretando adequadamente, porque a gente aprendeu isso na escola. Tá? Isso tudo está escrito, tem mais informação aqui, é óbvio porque a gente está evoluindo, né, do tempo que a gente formou, mas é preciso que a gente tenha um conhecimento bioquímico melhor, tá? Porque a gente vai fazer um julgamento do que é necessário, porque eu não preciso de ter um N, né, um número muito grande de pessoas que pulam de um avião sem paraquedas, para eu saber que, olha, se pular do avião sem paraquedas, vai morrer. Não, eu tenho que fazer 300 mil pacientes pularem, né, do avião sem paraquedas para eu falar, ó, realmente morrem. Não vai ser necessário, né, gente? O nível de evidência presuntiva é alto demais, né? Então você já tem que entender que você está seguindo a rota e se tem um paciente em déficit, você vai ter que precisar corrigir isso daí, porque senão você não está ajudando, não. Então, entre os benefícios e os riscos da vitamina D, a gente tem uma enormidade de benefício, né? Não é só no metabolismo ósseo, não. É um mecanismo endócrino, intácrino, que é dentro da célula, tá? E parácrino, porque se uma célula não for ativada, a outra ativa ela. Porque precisa, entendeu? Então precisa desse mecanismo girar, essa roda girar, para nos beneficiarmos. Existem riscos? Existem, como tudo na vida. Sair de casa, né, já é arriscado. Eu preferi então não vou sair de casa mais porque senão vai acontecer alguma coisa comigo. Não, a gente tem que ter o benefício de uma ação muito bem pesada, embasada em relação ao risco. Então, assim, o benefício pesa muito mais, tá? Em relação ao risco da suplementação e você entender. Então, isso aqui eu chamei a atenção para a toxicidade, porque o paciente lê e o profissional lê, então o valor de referência maior que 100 é igual toxicidade. Peraí, gente, a minha vitamina D é 154 e até agora eu estou funcionando muito bem, entendeu? Então, essa toxicidade, a gente tem que saber o que é isso, entendeu? O que é toxicidade de vitamina D? É dado por um valor de referência acima de 100? É isso? É o valor absoluto da D que conta? Ou é o quê que está contando para a toxicidade? Então, a toxicidade é diferente do valor absoluto. Então, independente do valor absoluto da vitamina D, você pode ter uma toxicidade já implicada. Por quê? É cálcio que interessa, tá? Então, se a vitamina D ela precisa ser ativada pelo rim ou dentro do macrófago e célula dendrítica, tá? Para fazer a forma ativa funcionar, que é 1,25 de hidroxicolecalciferol, que ela vai fazer o quê? Aumentar a absorção de cálcio no trato gastrointestinal e aumenta o cálcio automaticamente no sangue. Então, esse cálcio muito alto, né, às vezes bem acima de 13, o intervalo de segurança é curto do cálcio, entendeu? Como de todos os minerais do corpo, potássio, sódio, magnésio, cálcio é um. Então, a gente tem um limite pequeno, estreito. Se aumentar demais a concentração de cálcio, ou seja, teve algum problema, né, na eliminação de cálcio pelo rim, o paciente está desidratado demais, etc., tem algum problema que o cálcio subiu ou que a vitamina D ativada aumentou demais a absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal. Então, os sinais de toxicidade, que não é da vitamina D, tá? Os sinais de toxicidade são da hipercalcemia, do aumento de cálcio e não do valor absoluto dela. A gente vai ter efeito sobre o trato gastrointestinal, que são sintomas leves, assim, toleráveis, náusea, vômito, né, diarreia, etc. São sintomas que não são ameaçadores da vida, mas tem os sintomas, a apresentação ameaçadora da vida, que são as arritmias cardíacas, tá? Então isso aqui é o perigoso da toxicidade. E quando a gente passa em muito, né, o nível de cálcio no sangue e nada a ver com o valor absoluto da vitamina D, tá bom? Então o aumento de risco da toxicidade, ele é super raro.
Ele é super raro. Existe, tá? Agora, em que situações que a gente vai ter uma hipercalcemia com risco de arritmia cardíaca? Nas doenças granulomatosas. Sobretudo, tá? Dentre elas, a gente tem histoplasmose, bastomicose, tuberculose, a grandona aqui, sarcoidose, tá? Essas doenças granulomatosas, a gente tem aumento de risco de hipercalcemia. Então, a gente já tem que ficar esperto se a gente vai ter que repor vitamina D nessas pacientes, porque a gente pode aumentar a absorção gastrointestinal, porque essas substâncias já produzem, elas bypassam o rim e elas já produzem muita vitamina D, tá? E as doenças linfomatosas com metástase óssea, né, os linfomas que têm lise, tem metástase no osso e o osso está sendo quebrado e liberando cálcio na circulação. Então, nessa situação, a gente tem um aumento de risco de hipercalcemia. E que não quer dizer a toxicidade em si da vitamina D, tá? Então, isso, a gente tem que contar a história bem contada, né? Do começo, meio e fim, que faça sentido, né? E a melhor informação possível para devolver para o paciente, porque senão ele fica no meio do caminho e às vezes deixa de ser favorecido por uma informação errada ou uma falta de conhecimento adequado. Então, nas doenças granulomatosas, que a gente já falou, que são essas micoses profundas e a sarcoidose, a gente tem um aumento muito grande da 25-hidroxicolecalciferol, porque elas já produzem, tá? E elas bypassam o rim, mesmo o rim segurando, porque o rim tem um mecanismo de segurança de não ativar a vitamina D, mesmo excessiva, mesmo com a superproliferação dessas doenças e elas aumentando o nível de vitamina D, o rim segura, não ativa. Só que essas doenças, elas bypassam o rim e conseguem ativar a forma da 25-hidrox para 1,25 de hidroxicolecalciferol, aumenta o cálcio no sangue, arritmias cardíacas. Essa é a real toxicidade, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? É o fim do nosso vídeo. Eu espero realmente que tenha sido proveitoso, tá? Que tenha sido um ponto de alerta, né, para a necessidade de aumento do conhecimento de todos nós, e a gente não para de querer saber mais e mais e mais, e detalhar as coisas, e por que disso e por que daquilo, tá? E a mensagem é dada, vitamina D é amiga, ela não é inimiga. É isso aí, gente.